Fala pessoal, esse é o material que a gente produziu aqui sobre as eleições do Flamengo pelo Lance. Fique agora com a entrevista com Walter Monteiro, da Chapa Ouro Flamengo Maior. Porque eu percebi uma necessidade de fazer um contraponto a uma ideologia que está se disseminando no Flamengo, de que o Flamengo é um clube de poucos, decidido por poucos e com projetos para poucos. Nós acreditamos que o Flamengo pode e deve ser maior. Embora a gestão do Landim seja muito bem sucedida do ponto de vista desportivo nesses últimos 3 anos, houve profundas regressões nos outros aspectos, nos aspectos do profissionalismo, nos aspectos da gestão e, fundamentalmente, nos aspectos que formam aquilo que nós consideramos que é a alma do Flamengo, né? A sua matriz popular, a sua identificação com a sua imensa torcida, tudo isso estava indo embora. Então, para que a gente tenha um contraponto a isso, nós resolvemos lançar uma candidatura de oposição, uma candidatura alternativa, e eu tive a honra de ser escolhido pelas pessoas que me apoiam para liderar essa missão. O maior êxito do departamento de futebol na gestão do Landim, aliás, não só na gestão do Landim, né, nesse século, vamos dizer assim, foi justamente o período em que o departamento de futebol foi inteiramente profissionalizado, que foi quando ele teve entregue aos cuidados de Jorge Jesus. Jorge Jesus veio, trouxe a sua equipe, implantou métodos revolucionários de gestão do departamento, né, fez com que todas as pessoas que dão palpites, que gravitam no entorno do departamento, palpiteiros, conselheiros, amadores em geral, fossem todos afastados e ele, com aquela cultura do profissionalismo, fez o Flamengo ser vitorioso. Eu acho que isso é um espelho do que a gente precisa ter daqui para frente. Eu não acredito num departamento de futebol cuja governança esteja entregue a amadores. E mais ainda no caso do Flamengo, que ela não está entregue não só a amadores, mas a um conselho de palpiteiros formados por representantes de grupos políticos do clube. Eu acredito que isso tem que ser diferente. O futebol está se modernizando, o futebol está se sofisticando, a competitividade vai ser cada vez mais acirrada e o Flamengo precisa ter uma gestão inteiramente profissional. Quando eu digo isso, eu digo que é preciso mudar o estatuto do Flamengo, acabar com a figura do vice-presidente de futebol, criar a figura de um executivo-geral do futebol, com ampla autonomia para gerir o departamento, com pleno profissionalismo e antenado às boas práticas de gestão dos melhores clubes do mundo. Sobre a gestão específica do contrato atual que o Flamengo tem, a gestão compartilhada com o Fluminense, eu tenho dificuldade de opinar porque o Flamengo é muito pouco transparente em relação a isso. A promessa que nós, conselheiros do clube, tivemos quando o contrato foi assinado é que o Flamengo prestaria contas, de que o Flamengo daria, detalhes de como as coisas se desenvolveram. Isso definitivamente não aconteceu. A gente tem dificuldade de saber se deu lucro, se deu prejuízo, se o Fluminense está pagando, se o Fluminense não está pagando. Eu tenho realmente restrições de dar a minha opinião de algo que eu não conheço a fundo, e não é por culpa minha, é por culpa do Flamengo que esconde esses dados. Em relação à próxima licitação, eu alimentei a esperança, logo que nós lançamos a candidatura lá no começo do ano, que nós chegássemos ao final de 2021 com esse assunto já resolvido e encaminhado e isso não fosse um tema da campanha. Infelizmente, isso não aconteceu e vai ser um tema a ser decidido pelo próximo presidente. O que eu costumo dizer, tenho repetido sempre que me fazem essa pergunta, é que quanto a variável Maracanã não for retirada da equação de escolha sobre um novo estádio ou não, esse projeto, nada disso vai andar. O Flamengo joga no Maracanã há mais de 70 anos. E, ao longo desse período, muitas vezes se prometeu, se bolou soluções e nada disso avançou. Não avançou porque o Maracanã oferece vantagens para o Flamengo que são muito difíceis de competir em outro cenário. Para encontrar algo semelhante ao Maracanã, a gente precisaria ter um estádio que tivesse uma localização tão boa quanto o Maracanã tem, tivesse uma estrutura tão boa quanto o Maracanã tem, afinal de contas, né, ele só passou por processos recentes de reforma, que tivesse a capacidade de gerar receita de como o Maracanã é capaz de gerar, em certa medida, para o Flamengo. Então, enquanto a gente tiver esse elemento de comparação, vai ser muito difícil avançar num projeto de estádio próprio. É preciso também lembrar outra coisa. Nós perdemos um certo bonde da história aí, que foi nos momentos que antecederam a Copa do Mundo de 2014, quando os principais estádios brasileiros foram erguidos. A gente teve ali financiamentos
públicos, a gente teve investidores dispostos a participar dessas parcerias com os clubes, e a gente teve, naquela época, uma economia que era bem diferente da realidade econômica atual do Brasil. Então, hoje, imaginar a construção de um estádio é ainda mais difícil do que foi 10 anos atrás, 8 anos atrás. É preciso que a torcida compreenda o seguinte: o Flamengo, mesmo sendo o clube mais rico do Brasil, não tem dinheiro para investir numa aventura própria de um estádio. Eu costumo dizer que a gente pode comparar duas soluções diferentes de dois clubes rivais do Flamengo. O Corinthians, que teve a iniciativa de pegar no financiamento, se endividar e ter um estádio próprio, e o Palmeiras, que teve a iniciativa de se associar a um investidor privado e ter um estádio compartilhado com esse investidor privado. Com o benefício da visão retrospectiva, parece claro para mim, e acredito que até para os corintianos, que a solução do Palmeiras é melhor, né? Ter o ITER lá, a Arena Corinthians, tem impactado muito a gestão do Corinthians do ponto de vista desportivo. O Flamengo não pode incorrer no mesmo erro. Então, repetindo, não há dinheiro para o Flamengo construir um estádio próprio. Um estádio próprio só se viabilizaria se, número 1, a negociação com o Maracanã não fosse boa o suficiente. E eu tenho esperança de que ela possa ser boa o suficiente. E número 2, seja possível encontrar um parceiro disposto a ser o dono da propriedade imobiliária e fazer com que o Flamengo seja provedor de conteúdo desse potencial estádio próprio. Não é uma solução fácil, não é algo que vá surgir da noite para o dia. E repito, enquanto o Maracanã estiver nessa equação, nada disso vai andar. O que o Flamengo precisa fazer, e isso não tem nada a ver com o estádio próprio, não tem nada a ver com essa discussão, mas de certa forma é importante comentar isso, o Flamengo precisa tornar o estádio José Bastos Padilha, que é o estádio da Gávea, funcional. Tornar aquele estádio funcional não significa remodelá-lo a ponto de torná-lo com arquibancada, com todo o anel fechado, com cadeiras, um grande investimento, nada disso. É reformar a arquibancada, que está caindo aos pedaços, né? Inclusive até com questões de segurança, porque ela está condenada há tempos pela Defesa Civil. Então, fazer reforma estrutural na arquibancada, instalar refletores, cuidar do gramado, né? Permitir que possa haver jogos ali de futebol feminino, de futebol de base, que até porque já acontece, mas com presença de público maior, e até jogos do futebol masculino com menor apelo de público. Para isso, para reformar o estádio da Gávea o estádio Zé Bastos Padilha, a ponto de torná-lo funcional, para isso o Flamengo tem dinheiro e eu pretendo fazer isso na minha gestão. A primeira coisa que eu acho é que o Flamengo deveria ter sido mais incisivo na propositura de uma reversão, de uma alteração da política de gratuidade no Maracanã. Essa política de gratuidade no Maracanã, a meu ver, está equivocada. Equivocada porque ela privilegia um critério etário, né? Você não paga ingressos se você for criança ou se você for idoso. Eu não acho que isso seja o ideal. A política de gratuidades ela deve estar voltada para um critério de renda familiar, né? É possível você criar mecanismos e atrelar a política de gratuidade a pessoas que são beneficiárias de programas de renda do governo, por exemplo. Já houve, inclusive, projeto de lei nesse sentido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu acho que o Flamengo, que se mobiliza tanto para assuntos legislativos de outros interesses, deveria se mobilizar para esse assunto legislativo que tem a ver com a questão da sua torcida. Além disso, tem uma outra política de gratuidade no Maracanã que me incomoda muito, que é a gratuidade dos muito ricos, né? Que são as pessoas que são herdeiras ou compraram de herdeiros das pessoas que financiaram o estádio lá no final da década de 40. Essas pessoas até hoje entram de graça no Maracanã, né? Pagam lá uma taxa, mas que não vem para os clubes. Então, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, resolver esse imbróglio, indenizar as pessoas lá que, enfim, estão usufruindo desse benefício aí há 70 anos ou mais, e fazer com que aqueles lugares que são lugares nobres do estádio possam ser comercializados a preços elevados. Porque o estádio ideal de hoje em dia é o estádio onde você tenha, sim, preços elevados para quem pode e quer pagar mais caro e preços populares para quem só tem essa opção. Eu acho que é esse equilíbrio que a gente tem que encontrar no futuro Maracanã e na política de preços. E está provado que quando você, num momento de uma demanda que não está aquecida, você incentiva a participação da torcida através de preços de ingressos populares, a torcida comparece e responde, isso faz muito bem para o time. Não quero fazer um discurso demagógico de que os ingressos devem ser baratos para sempre, até porque quem me acompanha há mais tempo sabe que em outros momentos eu defendi políticas de preços diferentes. Eu acho que a política de preços de ingresso ela tem que estar adequada a uma série de fatores conjunturais.
dentre eles a atratividade do jogo, né? O momento do que o time se encontra, né? E a capacidade de pagamento do torcedor. Eu quero sim um Maracanã compartilhado para muita gente, não um Maracanã só de poucos. Eu fui um grande defensor desse programa de sócio-torcedor desde a sua implantação. Na minha opinião, ele está na raiz da recuperação financeira do Flamengo, de forma tão acelerada como a gente conseguiu. O Flamengo saiu numa situação de um clube absolutamente falido para o clube mais poderoso financeiramente do Brasil em menos de 10 anos. Em bem menos de 10 anos, na verdade. Em 6 anos, o Flamengo conseguiu alcançar esse estágio. E parte substancial dessa recuperação veio do programa de sócio-torcedor, onde você gerou uma receita nova, né, e você, com isso, inclusive, gerou novos hábitos de frequência ao estádio. Combinando a receita de bilheteria com a receita de sócio-torcedor, o Flamengo conseguiu dar o salto definitivo que precisava. Agora, isso não significa que a gente tenha que olhar, o fato de eu ter defendido isso lá atrás, é porque naquela conjuntura ali, ele se adequava, ele fazia sentido. O que eu vejo hoje no programa de sócio-torcedor, e eu tenho feito essa reflexão de forma mais acentuada, eu acho que esse modelo está próximo de um esgotamento e de uma sensação muito perigosa. E isso é uma armadilha muito grande que o Flamengo precisa fugir, porque o Flamengo é uma torcida muito grande, nós somos 42 milhões de torcedores. Obviamente, né, mesmo num país onde a maioria da população é muito pobre, e, consequentemente, a torcida do Flamengo é muito pobre também, né, em sua grande maioria, mas há um contingente numérico muito expressivo de rubro-negros com muito dinheiro, né, e muito fanatizados por futebol. Se você vai criando um mecanismo de incentivo onde comprar ingressos para os jogos mais importantes significa pagar mais caro pelo plano de sócio-torcedor para furar a fila virtual, você cada vez mais vai estimular que rubro-negros com dinheiro façam isso. E daqui a pouco, né, a gente já vai ter lá em Montevidéu uma arquibancada dos muito ricos, né? Uma arquibancada muito VIP. Claro, né, a gente está falando de um jogo muito excepcional, de uma realidade que a gente jamais deveria ter aceitado, porque nós não somos a Europa para ter essa cultura de jogo único, né? Eu acho que é um outro debate aí que até foge um pouco da questão propriamente do Flamengo em si. Mas, mesmo com essas ponderações, a gente está vivenciando pela primeira vez uma arquibancada do Flamengo só dos muito ricos. E isso me preocupa, sinceramente, porque se a gente não atentar para esse fenômeno, daqui a pouco a gente está gerando estímulos para que mais e mais rubro-negros com dinheiro paguem cada vez mais caro para furar a fila virtual. Então, eu acho que é preciso que a gente faça uma reflexão daqui para frente, onde, sim, você tenha planos VIPs, entendeu? Você possa gerar receita adicional de rubro-negros endinheirados, dispostos a pagar mais caro para ter experiências VIPs, né? Não necessariamente experiências que sejam simplesmente furar a fila virtual. Então, eu estou propondo, sim, uma revisão desse conceito. Vamos criar experiências VIPs para rubro-negros VIPs, mas não vamos vincular que essas experiências se limitem a furar a fila virtual. Isso é um risco muito grande que o Flamengo não pode correr. Gostaria muito de revisar esse programa de sócio-torcedor. Repito, não é uma crítica, não estou fazendo essa crítica diretamente à diretoria do Flamengo ou o que quer que seja. Eu acho que a minha crítica é reconhecer que é um modelo que foi bom, que eu defendi, que todos nós defendemos, mas que está se esgotando. E nesse esgotamento importam riscos para o futuro. A gente precisa evitar que essa elitização máxima de filas virtuais furadas por pessoas com bastante dinheiro contaminem a nossa arquibancada para todo sempre e modifiquem a feição das pessoas que apoiam o clube nos estádios. O papel do Flamengo tem que ser sempre o papel de liderança pelo que ele é. O Flamengo representa, no mínimo, 20% da torcida dos brasileiros, né? A cada 5 brasileiros, 1 torce pelo Flamengo. Então, quem tem esse papel natural, como você mesmo, para usar a sua expressão, muito feliz, precisa ter consciência desse papel e se colocar na posição de liderança. Como conceito, tá? Eu sou a favor da criação de uma liga de futebol profissional. Acho que um dos grandes problemas que
a gente enfrenta no futebol brasileiro é essa estrutura arcaica, né, do modelo das federações, que emperra grandes transformações. É por conta desse modelo regulatório que a gente tem e por conta de estarmos presos ao sistema federativo é que a gente é obrigado a, por exemplo, sacrificar 16 datas do nosso calendário anual disputando os campeonatos estaduais, e com isso a gente compromete as principais competições ao longo do ano, porque a gente não pode parar na data FIFA, porque a gente estoura nossos jogadores, enfim. A origem do problema do futebol brasileiro vem daí. Agora, tenho receios do ponto de vista conjuntural, olhando para a situação atual. Primeiro, a gente não tem no Brasil ainda a cultura da gestão profissionalizada, que é essa que eu estou querendo trazer para o Flamengo. Alguns clubes, sim, já têm uma gestão profissionalizada, as principais decisões estão na mão de pessoas que se dedicam a isso de forma exclusiva, né? E que têm racionalidade para lidar com temas espinhosos. O grande problema do futebol comandado por torcedores, que é a realidade de muitos clubes brasileiros, é a falta de racionalidade. Só para dar um exemplo aqui, que não tem tanto a ver com isso, mas é um exemplo da falta de racionalidade. Só a falta de racionalidade de um clube como o Botafogo, por exemplo, impede que ele, num momento crítico da sua existência, ele abra mão de uma receita porque não quer deixar o Flamengo jogar no estádio para poder se orgulhar e dizer que o estádio que a prefeitura lhe aluga é seu. Só torcedor é capaz de tomar uma decisão dessa. Só torcedor é capaz de colocar a sua paixão à frente que as escolhas que as boas práticas de gestão recomendam. Então, eu tenho medo, sim, da criação de uma liga comandada por dirigentes torcedores. É difícil equacionar isso nessa realidade atual do futebol que a gente tem. O Flamengo poderia e deveria ser um exemplo, mas, infelizmente, o Flamengo do Landim não tem a menor condição de estar à frente disso. Muito pelo contrário, o Flamengo do Landim ele acredita na disrupção. Ele não tem nenhuma tentativa de diálogo, não tem nenhuma tentativa de preservação do ecossistema em que ele está inserido, não tem nenhuma percepção de que o futebol avança a partir da colaboração, porque o futebol é um jogo colaborativo. Tenho muito orgulho de ser um candidato de oposição que aplaude de pé a gestão dos esportes olímpicos do Flamengo. Se há um exemplo do Flamengo que dá certo, se há um exemplo de cultura que eu quero reproduzir como presidente na gestão do departamento de futebol, é aquilo que acontece nos esportes olímpicos do Flamengo. Historicamente, os esportes olímpicos do Flamengo sempre foram um espaço privilegiado da política do clube. Ex-atletas do clube, pessoas que estavam lá porque queriam se destacar na política interna, assumiam essa pasta de esportes olímpicos em troca de uma promoção pessoal. Né? Em 2013, o Bandeira, no primeiro mandato, acaba com essa lógica. Né? Nós até tivemos um grande vice-presidente lá de esportes olímpicos, que foi o Alexandre Povo, mas o que se fez ali de forma acentuada foi, a partir de hoje, isto aqui é gerido por um profissional. Então o Flamengo vai ao mercado, contrata o Marcelo Vido, que é um profissional sensacional, extremamente treinado um ex-atleta também, mas enfim, um profissional do mercado, né? Treinado em outras instituições já vitoriosas, traz essa cultura vitoriosa para o Flamengo, implanta o profissionalismo, passa por 3 gestões diferentes, porque quem acompanha a política do Flamengo sabe, Bandeira foi presidente 2 vezes, mas o primeiro mandato do Bandeira foi muito diferente do segundo mandato do Bandeira, por conta da correlação de forças internas de seus apoios políticos que ele construiu. Então, foram 3 mandatos diferentes, estamos aí no Landim, né? E foram 3 vice-presidentes diferentes nesse período, né? Porque o Landim teve 2, e o Marcelo Vido está lá. É a noção da gestão perene, né? Da gestão que sobrevive aos humores da política, né? Da gestão que tem planejamento de curto, médio e longo prazo, da gestão que aplica corretamente seus recursos, da gestão que tem a consciência de que o clube só deve se envolver e praticar nas modalidades esportivas em que ele tem condição de competir em alto nível, porque isso também é importante, né? Quando a gente fala de Flamengo, o Flamengo só pode se envolver naquilo que ele pode ganhar. E o Flamengo também fez suas escolhas. Nós não vamos participar de todas as modalidades, nós vamos participar daquelas em que nós temos condições de oferecer times e atletas de alto nível para competir representando o Flamengo. Então, eu quero dar parabéns a todas as pessoas que construíram essa gestão esportiva de esportes olímpicos do Flamengo ao longo desses 9 anos, né, desde 2013, e quero dizer que é exatamente isso que eu quero fazer daqui para frente. A prefeitura não tem como impedir
a reforma estrutural. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente poderia imaginar o cenário inverso. A prefeitura obrigar o Flamengo a fazer essa reforma estrutural, se é que já não obrigou. Nós aqui na campanha publicamos um documento sobre uma revisão completa das políticas de segurança e prevenção do Flamengo, né? E ela está inserida dentro dessa questão do estádio José Bastos Padilha, né? Ter aquela arquibancada lá nas condições em que ela está até recebendo um banho de tinta lá, mas não é de banho de tinta que a gente precisa de reforma estrutural. Ter aquela arquibancada reformada não é só uma questão também da escolha do gestor em relação à utilização do estádio, mas é um exemplo de que, no clube, a segurança e a prevenção, de fato, foram elevadas à questão da prioridade máxima, né? A gente tem um plano um pouco mais audacioso de reforma daquele estádio através de uma receita adicional que hoje não existe no Flamengo e que a gente vai gerar. Porque um dos pilares da nossa campanha está baseado na criação de uma nova modalidade de associado do clube, o associado contribuinte torcedor. Ele é um associado que não frequenta a sede, mas ele é sócio do clube, ele não é um sócio torcedor. Ele é sócio do clube, portanto, ele tem direito de voz, ele tem direito de voto, tem direito de se candidatar, desde que cumpridos os prazos de carências lá do Estatuto. Com isso, quer dizer, dentro da lógica, a gente está imaginando aí uma mensalidade em torno de R$ 85, da qual você desconta R$ 55 para custear o plano de sócio-torcedor, que todo sócio do clube tem automaticamente incluído, você vai gerar uma receita adicional de R$ 30. Com essa receita adicional de R$ 30, basta multiplicar pela quantidade de sócios que a gente é capaz de atrair e basta multiplicar pela quantidade de meses, né, que a gestão dura, a gente vai ter uma receita bem interessante. Clubes como o Internacional de Porto Alegre, como o Grêmio de Porto Alegre, como o Boca Juniors, como o River Plate, todos esses clubes que estão aqui, né, dentro da nossa realidade, tem mais de 80 mil sócios do clube, não só sócios, sócios do clube. O Flamengo pode chegar lá, o Flamengo vai chegar lá, desde que sejam criadas essas condições. Essa questão, como quase tudo do Flamengo atual, é cercada de muita nebulosidade, tem muito pouca transparência. A gente não sabe exatamente quais são os projetos, quais são os planos, onde o Flamengo quer chegar e quais são os objetivos que estão por trás desse projeto. Eu, assim, acho curioso que um clube que tem dificuldade de cuidar de um gramado, que o Flamengo tem dificuldade de cuidar de um gramado, possa imaginar que vai cuidar de um clube na Europa. Assim, acho que as prioridades do Flamengo deveriam, em primeiro lugar, né, resolver seus problemas mais emergentes, mais urgentes, né? E, em segundo lugar, ampliar a conexão com seus torcedores no Brasil. O Flamengo tem uma dificuldade imensa de se relacionar adequadamente com os seus torcedores de fora do Rio de Janeiro. Essa seria, a meu ver, as questões prioritárias a serem endereçadas no Flamengo atualmente. Mas eu não quero também ser refratário às boas ideias. Se existem bons projetos de internacionalização da marca e alguém me convence de que isso traz benefícios, é óbvio que eu estou disposto a analisar e a estudar. O que eu analiso com muito ceticismo é porque vendem esse projeto como se estivessem reinventando a roda. A ideia, pelo que está colocado aí, né, e eu sei tanto quanto todos que estão nos assistindo aqui, porque eu só sei disso pela imprensa, o Flamengo vai comprar um time em Portugal, onde ele não pode mudar a cor do time, onde ele não pode mudar o nome do time, mas vai ser o Flamengo, né, de Portugal. O Flamengo não vai botar dinheiro nenhum, porque alguém vai comprar esse clube em nome do Flamengo. O Flamengo não vai ter risco nenhum, porque o Flamengo não vai ter nenhuma contrapartida, não vai precisar colocar dinheiro algum. O Flamengo vai poder fazer um intercâmbio de jogadores para treinar seus jogadores na Europa ou receber jogadores da Europa para virem para cá, e o Flamengo vai ficar com os lucros dessa sociedade anônima do futebol que vai ser constituída lá em Portugal. É quase como se alguém estivesse dando de presente um clube para o Flamengo. Se Papai Noel existe, né, e Papai Noel quer dar um clube para o Flamengo em Portugal, para a gente dizer que está disputando, né, no principal mercado de futebol do mundo, que é o mercado europeu, eu aceito o presente de Papai Noel. Então, se é isso, eu estou disposto a analisar e até apoiar, né? Só tenho medo de que seja uma experiência parecida com a experiência que o Fluminense vivenciou, porque uma conversa mais ou menos parecida com essa foi feita no Fluminense alguns anos atrás. O Fluminense montou um time lá no leste europeu. No final, o que sobrou para o Fluminense foi 0 lucro,
0 jogador, 0 intercâmbio de tecnologia e uma cobrança de alguns milhões de euros na Corte Arbitral do Esporte na Suíça, né? Praticamente todos os pilares da nossa campanha estão baseados na transformação estatutária do Flamengo. A criação da modalidade associado contribuinte torcedor é uma mudança estatutária. A extinção das vice-presidências temáticas e transformação do clube numa gestão profissionalizada de cabo a rabo é uma mudança estatutária. Mas quero citar outra importante. A gente transformar o atual conselho diretor, que é formado por 21 pessoas, acredite se quiser, o Flamengo tem 21 pessoas, 21 cargos. Não tem 21 pessoas porque tem cargos sendo acumulados, mas tem 21 cargos no conselho diretor. A gente quer reduzir esse conselho diretor para 11 membros só, dos quais um é o presidente e outro é o vice, né? Então sobram 9. Desses 9, o presidente indica apenas 5, portanto, chegamos a 7. O conselho deliberativo indica 2, o conselho de administração indica 1 e o conselho de grandes beneméritos indica 1. Então, teremos um time no conselho diretor de 11 pessoas. E essas pessoas que vão formar esse conselho diretor terão a missão de planejar o Flamengo e de controlar a gestão executiva. É a separação completa da política do Flamengo da execução e da gestão diária do Flamengo. Essa transformação estatutária eu acho fundamental. O Estatuto do Flamengo ele é de 1992, né? Está em vias de completar 30 anos, porque ele é de janeiro de 1992. E as forças retrógradas da Gávea se agarram a ele com unhas e dentes para impedir que a democracia avance no clube, para que a modernidade avance no clube, para que, enfim, as boas práticas de gestão adotadas nas instituições mais vitoriosas do mundo possam ser reproduzidas no Flamengo. Essa é a principal decisão que os sócios do Flamengo vão ter que escolher agora, nessa eleição de dezembro. Quem, como eu, defende um modelo profissionalizado, quem, como eu, defende a separação completa entre a política do clube, que deve ser exercida exclusivamente nos conselhos, né, que ali é o espaço da política do clube, deixando todo o resto a cargo das pessoas dedicadas em tempo integral a isso, remuneradas por isso e escolhidas com critérios objetivos, né, não por critérios de amizade ou de aliança política. Então, isso é o que eu defendo, ou quem defende o modelo amador. Quem defende o modelo amador? Quem defende o modelo amador é quem acredita em vice-presidente de futebol, é quem acredita que as decisões devem ser tomadas porque compartilha o seu tempo pessoal, das suas atividades pessoais, com o seu tempo do clube. Essa é uma diferença marcante e essa escolha que os sócios vão fazer. Eu e mais 60 e poucos conselheiros apresentamos, no ano de 2020, ao Flamengo uma proposta de reforma do Estatuto para criar o Dia da Memória a cada dia 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro seria um dia que o Flamengo não tivesse atividades esportivas, não tivesse funcionamento, seria um dia de reflexão, né, de culto à memória dos meninos que se foram e de reflexão sobre o mal que o Flamengo causou. Essa proposta que eu imaginei que fosse ser recepcionada de forma ampla e com amplo apoio pelo conjunto do clube, de um modo geral, ela foi rechaçada nas comissões do Conselho Deliberativo sob a argumentação de que é impossível mudar o Estatuto do Flamengo nesse particular, que só o presidente do Flamengo poderia instituir o Dia da Memória. Pois bem, nós mandamos reencaminhamos essa solicitação ao presidente do Flamengo, ao Rodolfo Landim, e ele nada fez, se recusou a criar um Dia da Memória, né? Isso é o exemplo de como o Flamengo lida mal com essa questão. Eu tenho muita vergonha de como o Flamengo lida com essa questão, porque o Flamengo resumiu tudo isso uma questão financeira. E está longe de ser uma questão financeira. Nós também, né, o grupo que hoje forma a Chapa Ouro, encaminhou, logo que o acidente ocorreu, um pedido de instauração de uma comissão de inquérito interna para apurar responsabilidades e punir responsáveis. O Flamengo também se recusou a investigar. E por que a gente acha importante investigar internamente? Porque é fato, a polícia investigou, a justiça está julgando, mas não existe só a responsabilidade criminal, existe a responsabilidade interna do clube. Quem fez aquilo ali? Os associados do clube precisam saber quem fez aquilo ali, e essas pessoas que, de alguma forma, tiveram responsabilidade com isso, precisam ser responsabilizadas sobre isso. Pois bem, nós pedimos a instauração dessa comissão de inquérito,
Também nada avançou, não foi feito. Por 2 vezes, pedimos logo que o acidente aconteceu e logo depois que a polícia concluiu suas investigações. Ou seja, o clube trata esse assunto da pior forma possível, da forma mais desumana possível, da forma com o menor nível de empatia possível, a ponto de impedir que as famílias ingressem lá no dia do falecimento para fazer uma oração, né, porque iria atrapalhar a preparação do treino da equipe, como o jogo contra o Madureira pelo Campeonato Estadual. Quando é um político, né, desses que eles puxam o saco indo lá para fazer proselitismo eleitoral, eles abrem as portas do treino, está liberado, pode entrar aqui. Pode jogar, fazer pelada de vereador lá no Ninho, tudo isso pode. O que não pode é entrar familiar do Ninho para orar. Então, essa forma desumana, essa forma pouco empática, essa forma que reduz tudo isso a dinheiro, a gente quer eliminar de uma vez por todas. Então, de forma concreta, quais são os nossos projetos para resolver essa questão da tragédia do Ninho? Número 1, isso é a primeira coisa que eu faço questão absoluta de fazer no dia que sentar na cadeira de presidente. Criar o Dia da Memória Rubro-Negra. Todo dia 8 de fevereiro será o Dia da Memória Rubro-Negra. Número 2, criar a comissão interna de investigação para descobrir quem causou aquilo ali e, eventualmente, punir responsáveis. E me surpreende que o Flamengo também tenha resistido tanto a isso, porque eles dizem, a gestão atual, que diz que não tem nada a ver com isso, não precisaria se esconder tanto, se negar tanto a realizar essa investigação. E, número 3, há um documento que eu recomendo que todos leiam, está nos nossos perfis, das nossas redes sociais e da nossa chapa, né, da Frente Flamengo Maior, em que a gente, e já comentei isso antes, né, quando falamos do estádio, a gente precisa criar no Flamengo a cultura das lições aprendidas. A gente precisa aprender com esse episódio precisa ser uma marca para o Flamengo nunca mais produzir nada sequer parecido com isso. Aprender com os erros que o clube cometeu e mudar a cultura de prevenção e segurança. Isso que eu gostaria muito de fazer. Eu sinto muita vergonha como rubro-negro por tudo que aconteceu e da forma como o Flamengo lidou com isso. Acho sim que o clube está certo quando resiste de forma enfática e enérgica a canalhas que utilizam o clubismo para nos atacar. Porque quem causou aquilo ali não foi a torcida do Flamengo, foi a instituição Clube de Regatas do Flamengo por pessoas, através de pessoas. Pessoas que nós não sabemos quem são, exatamente que o clube se recusa a investigar. Eu sou candidato a presidente do Flamengo porque eu acredito que é possível transformar o Flamengo. Que a gente quer cada vez mais gente refletindo o Flamengo de forma diferente, pensando o Flamengo de forma diferente e mostrando que esse Flamengo desumano, esse Flamengo frio, esse Flamengo puxa-saco de político, esse Flamengo amador, esse Flamengo dos palpiteiros, esse Flamengo pode até ser campeão, mas esse Flamengo precisa acabar. Porque ele tem sido campeão graças à fragilidade de alguns dos nossos adversários, né, que ainda também estão nesse estágio de desenvolvimento amador. Mas quando o futebol for se sofisticando e for ficando mais profissional, ou a gente dá o salto definitivo para avançar, ou a gente vai ficar preso a essa lógica do clube. Eu vou usar a expressão que o Landim se referiu a mim, para evitar o voto à distância. O Flamengo é o clube do seio da Zona Sul da capital fluminense, né? Então, para quem quer o Flamengo da Zona Sul da capital fluminense, a opção está dada. Para quem quer o Flamengo maior, a opção somos nós.